Vamos lá, gente, ó. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um tempo verbal presente perfeito. Presente perfeito, pessoal, ele é um tempo verbal composto, certo? É um tempo verbal que a gente vai precisar entender o seguinte, ó. Ele faz referência do passado com o presente. Ou seja, as ações do presente perfeito, elas vão ser dessa maneira aqui, ó. Elas vão ter seu início. O início delas vai estar no passado, ó. Porém, a ação, ela vai se estender até o presente, ok? Então, ela é uma ação que não está finalizada. É uma ação que começa no passado e vai se estendendo até o presente. Por exemplo, ó, eu trabalho aqui há 8 anos, ou seja, uma ação que teve seu início há 8 anos e ela permanece. Então, as ações que a gente tem o início no passado e elas se estendem até o presente são ações do presente perfeito, na língua inglesa. Present Perfect Tense. Bem, para a gente trabalhar o presente perfeito, a gente tem que entender o seguinte, ó. Ele é composto por presente. Logo, o que é que nós vamos encontrar de presente nele? O presente vai estar nos auxiliares have ou has, certo? O presente vai estar aqui, ó, nos auxiliares have ou has. O que é que eu vou encontrar de perfeito? Olha, pessoal, perfeito você vai encontrar no verbo. Ó, o verbo, ele vai estar no particípio passado. Tá bom? Ele vai estar no particípio passado. E aí a gente vai ver cada detalhezinho desse aí separado. Primeiro, vamos iniciar o seguinte. Por que nós temos dois auxiliares, have ou has? Ó, primeiro é o seguinte. O auxiliar have, ele vai ser destinado para as pessoas I, you, we, they. O auxiliar has vai ser usado para terceira pessoa, que é he, she ou it. Então a gente tem I, you, we, they, he, she e it. Cada auxiliar para o sujeito distinto. Então, mudou o sujeito, muda o auxiliar, certo? Agora, o detalhe onde fica, a gente tem que ter mais atenção aqui, ó, no particípio passado. Vejamos, ó. O que é um particípio passado? O que é um particípio passado do verbo? Ó, vamos observar. Vamos lembrar um pouquinho aqui da questão dos verbos serem regulares ou irregulares. Professor, de novo aparecer nisso? Com certeza, ó. No particípio, nós vamos ter verbos a forma regular e a forma irregular. Vejam, na forma regular, teremos o uso de, é de e é de, certo? Na forma irregular, cada verbo terá forma própria. Cada verbo terá a sua forma própria. Vejam. Professor, isso aí ocorre somente na língua inglesa? Não, no português também. Vejamos, ó. Falar no particípio na língua portuguesa.
falado. Correr, corrido. Partir, partido. Beber, bebido. E aí, pessoal, as formas irregulares também elas não vão ter apenas na língua inglesa. Ó, abrir no português, a gente vai dizer o que no particípio? Aberto. Ou seja, há também a irregularidade na língua portuguesa. E na língua inglesa não é diferente. Agora, na língua inglesa, a quantidade de verbos irregulares ela é maior, né? E esses verbos irregulares, a gente já vem tendo um estudo dele há alguns anos. A gente é acostumado a trabalhar ele no passado. Muita gente confunde o uso do passado quando participa passado, que é no presente perfeito. Não vamos confundir, olha pessoal, o passado é uma ação finalizada, pronto, ela não tem continuidade. O presente perfeito, que vai ter os verbos no particípio passado, ele vai se relacionar a uma ação não finalizada. Aquela ação ela não está acabada. Então, o que ela faz essa referência? Ela tem o passado e o presente juntos, ok? Então, vamos entender, a princípio, isso, ó, um verbo regular, um verbo irregular. Exemplificando, ó, nós temos aqui to play. Ó, to play ele é um verbo regular. Poderíamos dizer, ó, Paul has played soccer. Ok? Paul has played soccer. Ó. Auxiliar variou porque Paul equivale a he, terceira pessoa. Então a gente tem o uso do auxiliar variando. O ed, porque é um verbo regular, e o complemento. Então funciona dessa maneira. Um verbo irregular, por exemplo, teríamos aqui to swim. Ó, to swim, verbo nadar. Lembrando, ó, de sempre cortar o to, ó. Sempre cortamos o to. To swim, verbo nadar. É um verbo irregular. Olha só como é que ele vai funcionar, ó. Vamos mudar a pessoa também, ó. You, aí você já tem a variação, ó. Have. Tem que estar sempre em concordância com isso. Então, ó, you have swum well. Pronto. Então aqui a gente tem, ó, auxiliar, concordando com o sujeito, e nós temos aqui o verbo principal no particípio passado, sua forma irregular. Então aqui a gente contempla a diferença, ó. O que a gente já aprendeu em poucos minutos? A diferença de regular para irregular, a diferença entre o auxiliar, porque tem dois, a gente já sabe por que tem dois, e entendemos onde é que eu vou usar esse tempo verbal. Então, a princípio é isso, a gente tem que ter na mente, saber bem direitinho, né, que vai ser dessa maneira. E não podemos esquecer de um detalhe, ó. O presente perfeito, ele é um compound tense, ou seja, ele é um tempo composto, tá ok? Se ele é composto, ele vai ser formado por uma locução verbal. E uma locução verbal eu tenho que usar o quê? Verbo auxiliar junto de verbo principal, tá ok? Então agora a gente vai ver como cada estrutura vai ficar. Ponham isso aqui tudo na mente, tenham isso aqui na mente de vocês. Então vamos ver como é que vai funcionar com relação às estruturas verbais. Bora lá. Olha só, a primeira estrutura verbal que nós temos, ó, que saber é a afirmativa. Lógico, ó. Estruturas verbais. Vamos lá? Afirmativa, pessoal, ó. Sujeito mais auxiliar, varia, né? Have or has, mais
verbo principal no particípio mais complemento. Então vejamos, ó. Sujeito, auxiliar, verbo no particípio mais complemento. Exemplo disso aqui, ó. Temos aqui, ó, esses dois exemplos. Vou transcrevê-los para cá. Então a gente percebe o seguinte, uma diferença que temos aqui com relação às estruturas verbais é a seguinte: professor, está aparecendo na afirmativa o auxiliar. E assim, não é comum, é verdade. Não é comum a gente ter o uso do auxiliar na forma afirmativa, porém, não esqueçamos que estamos tratando de um verbo, ó, ou de um tempo verbal composto. Se é composto, eu tenho que ter a locução verbal. Então aqui, por que é que eu estou usando o auxiliar na forma afirmativa? Porque é um tempo composto, tenho que construir a locução verbal, que é o auxiliar mais o verbo principal no particípio. Então, por isso que o auxiliar vai aparecer na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Tá bom? Olha só, aqui nós temos a afirmativa. Vamos ver como é que funciona a nossa forma negativa. Ó, a negativa vai ser o quê? Sujeito mais o auxiliar mais a partícula de negação mais o verbo no particípio mais complemento. Então vejamos, ó, outro detalhe. Professor, mesmo na forma negativa, o verbo vai permanecer modificado com certeza. Mesmo na forma negativa, nós teremos que fazer o uso do verbo no particípio. Por quê? Por conta de termos um tempo composto. Tá ok? Então, vamos colocar aqui como é que essas frases elas vão se comportar na negativa. Vamos lá. Ó, é só a gente seguir. Seguiu aquela estrutura, não há como ter erro. Ó, o exemplo da negativa. Vamos lá. Temos aí sujeito. No primeiro exemplo, quem é o sujeito? Paul. Ou depois nós temos o auxiliar. O auxiliar. Ó, repete. E aí a gente vem com a partícula de negação, ó. Not, não é isso? Depois a gente vem com o verbo no particípio. Percebam, ó, o verbo está no particípio. Só repetir ele, ó. Então, ó, Paul has not played soccer. Pronto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aqui nós teremos o segundo exemplo, ó. Mesmo raciocínio, mesma linha de raciocínio, ó. Sujeito e o auxiliar, mais not. Verbo permanece no particípio passado e o complemento. Então, vejamos, ó. Professor, e caso a gente queira fazer a contração disso aqui? Existe a contração? Demais, ó. Pode ser feito, ó. Vou colocar uma observação aqui, ó. Temos a contração de have, que vai ser, have not, que vai ser
Hasn't. Ó. E temos have not, que vai ser haven't, tá bom? Então eu posso sim usar. Aí só lembrando que preferencialmente a full form ela é usada na escrita e a contracted form na fala. Porém, não há problema nenhum você usar tanto uma como a outra nas duas situações, ok? Então, tá aqui. Full form, contracted form. Por último, temos aqui a interrogativa. A interrogativa, seu uso também é muito simples. E aí você vai precisar entender o seguinte. É só fazer a inversão do meu auxiliar pelo meu sujeito e colocar o ponto de interrogação no final. Pronto. Então vamos lá. Ó. Primeiro, o auxiliar mais sujeito mais verbo mais complemento mais o ponto. Então, nós temos aqui a estrutura a ser seguida. E a gente vai seguir sempre tendo base, ó. Uma dica que eu dou a vocês: não tentem fazer pela negativa, faça pela afirmativa, porque fica mais fácil. Você inverte, ó, a primeira palavra pela segunda com ponto de interrogação no final. Pronto. Aí fica mais fácil de você estar acertando as questões. Então, olha só o exemplo. Raspou. Played soccer. No outro, ó. Have you swum well? Have you swum well? Pronto. Então, pessoal, é assim que a gente vai trabalhar, né, as estruturas, afirmativa, negativa e interrogativa. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para uma questãozinha. Uma dica para que você esteja sempre em contato com os verbos irregulares. Você tem a lista dos verbos irregulares do nosso material no final do livro, porém, ela não é uma lista totalmente completa. É preciso, você tem ferramentas em suas mãos em que você pode e deve estar pesquisando novos verbos para aumentar o seu vocabulário, porque quando a gente vai respondendo as questões, você saber quanto mais verbos irregulares você souber, melhor é. Então, fica aqui um grande abraço, dê uma estudada, olhe direitinho, reveja a aula de novo, busque, pesquise, que tudo vai estar tranquilo. Um grande abraço e um beijo.